Bom dia, professora. Bom dia, Carolina. Tudo bem com você? Tudo bem e com a senhora? Graças a Deus, tudo bem. Sexta-feira, né? Terminando Isso uma mesmo, semana. Ai, que bom que a gente descanse, né, para se recuperar é verdade. próxima semana, porque não tem sido fácil, né, Carolina? Ainda mais com esse calor terrível que está fazendo. A professora tá horrível mesmo esse Tá, calor. tá Eu achei que você demais. só aqui em casa. Não, todo canto. Horrível. Quando dá lá para as 10 da noite, começa a vir uma ventania maluca. Isso. Que é pior, por quê? Porque, porque leva as nuvens, aí não chove. Tanto é que você vê, né? Ele fica durante o dia, à tarde, Isso. Eu acho que tem uns 3 dias, professora, que não chove. Eu eu acho. acho. Tem até mais. Para cá, para o meu lado, eu acho que tem até mais. Tem até mais. Ai, meu Deus do céu, onde é que eu abro o PowerPoint? Vamos lá. O que é que houve? Que diabo é isso? Está aparecendo um monte de outras apresentações. Eu acho até que vocês saíram. Não, a gente tá aqui. A senhora apertou em compartilhar a tela. Deixa eu ver. Compartilhar a tela, não. Aperto? Isso. A senhora não quer mostrar o slide pra É, gente? mostrar o slide. Essas tecnologias de hoje em dia, né, professora? Só pra Não. enrolar. Olha, é complicado isso. Compartilhar sem verificar, é isso? Estou pedindo. Eu tenho aqui no PowerPoint, né, para abrir. Deveria ser, né? Sim. Mas agora apareceu uma coisa, não sei o que era e sumiu. Foi, A eu senhora ia fico. compartilhar a tela. Deixa eu ver aqui. Participante, bate-papo. A tela já está para compartilhar. Eu entendo que eu deveria abrir aqui no PowerPoint. Ah, tá aqui. Agora, tá? Vejam só. Hoje é sexta-feira e eu confesso para vocês que a gente vai chegando no final da semana, tipo Ainda não está assim. aparecendo, Tá, professora. deixa eu abrir Mas aqui. Agora apareceu? não. Só está aparecendo a senhora e os É, nossos nomes. Isso. só um minuto. Deixa eu ver. Deixa eu só colocar aqui um minutinho. Meu Jesus, onde é que eu vou? Eu tinha que ir lá em cima. Apresentação de slide. Pois é, eu estou em compartilhar a tela. Estão me vendo? Agora Sim. parou? Estão me vendo? Só que eu não Uhum. vejo vocês. Participantes, bate-papo, segurança. Gravando está. Eu acho que é em compartilhar a tela. Aí eu acho que vai aparecer o PowerPoint lá que a senhora quer. Porque o PowerPoint é bem aqui embaixo.
Apareceu para vocês? Não, só aparece a senhora mesmo. Interessante. A senhora não quer chamar alguém para lhe ajudar? Eu acho que é melhor. Agora também não apareceu. Não, só a senhora mesmo. Deixa eu ver o que é que está vendo. Tá. Um minuto. Eu já fui no PowerPoint. Eu entrei, já vi. Né? Já fiz uma reunião. Vim aqui compartilhar a tela aqui. Pronto, acho que foi. Pergunte aí. Carolina, vocês estão vendo agora o slide? Ai, deixa eu botar. Acho que estão vendo agora. Hein, Carolina? Estão vendo? Estamos sim, professora. Ah, Sim. bom. Estão vendo? Tá bom, estão vendo sim. Muito obrigada, professor. Obrigada, igualmente. Ai, 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 ai. A gente não sabe se põe máscara, se tira máscara. É um horror de coisa que tem que... Bom, estão vocês em casa, né, apreciando. Bem, bom dia para quem entrou mais. Bianca, né, Bianca? Se tiver alguém para entrar, me avise. Bem, então vamos lá. O que eu planejei para hoje? Nós vamos ver... Nós vamos ver um trecho do conteúdo e eu planejei para nós uma brincadeira hoje. Não sei se vocês vão gostar, mas eu só vou falar depois. Tá? O professor já me ajudou. É que não apareceu o slide para eles. Obrigado, Everton. Então, vamos lá, nós paramos. Então, nós paramos só voltando, fechando o que é percepção, né? Então, não é um ato mecânico. Se fosse um ato mecânico, todos nós, né, perceberíamos tudo. Não é isso? Estão me ouvindo? Estão me vendo, me ouvindo? Quem puder, confirme. Carolina, está ouvindo? Pode ativar o... Tá, tudo bem. Então, tanto a sensação como a percepção, elas atuam juntas. Eu não posso perceber se não houver a sensação. Se me for vendado os olhos, eu posso ouvir, eu posso sentir o cheiro, eu posso sentir o paladar,
né? Eu posso pegar e identificar, né? Ou seja, pelo tato, eu encaminho essas mensagens, essas sensações do objeto que eu estou tateando, né? E aí o cérebro pode reconhecer. Inclusive, existe eu vi na Federal, era um projeto exatamente que trabalhava com percepção. Os alunos mesmo, como é que acontecia? Eles colocavam, a pessoa ficava do lado de fora, aí tinha uma divisória e do lado de dentro tinha uma caixa com algumas coisas dentro. Naquela divisória, para aquela caixa, só tinha um buraco que a mão da pessoa aqui, que estava fazendo o teste, entrava. Então, de venda, ele colocava a mão ali dentro, ele não via nada para lá, e ele pegava o objeto e ele tinha que identificar o objeto pelo pegar. Isso é possível ocorrer, né? Tanto é que vocês sabem que as pessoas que perdem a visão, elas têm possibilidade de ampliar essa capacidade dos outros sentidos. Agora, não é uma ação isolada. Todas as funções psicológicas que vocês vão já estudar em PPB-1, estão vendo em PPB-2 e vão ver em PPB-3, elas ocorrem em conjunto, tá? Então, nós nunca podemos pensar no ser humano como composição de partes, não. Essas partes todas, elas atuam em conjunto, entendendo? Lídia Vitorina, bom dia. A Lídia, eu me lembro de ti, bom dia. Lembro direitinho do teu rostinho. Então, a percepção é um complexo sistema interfuncional que ela envolve tanto a cognição, é importante que o cérebro humano esteja em perfeito estado para que a gente possa perceber, né? E também envolve a afetividade humana. Parece até um absurdo a gente da psicologia dar ênfase a essa questão da afetividade. Pessoal, um dos maiores problemas hoje que a gente percebe é a falta da afetividade nas pessoas. Então, todos nós estamos expostos a situações as mais diversas e nem sempre agradáveis. Nesse momento, a gente tem convivido com muitas perdas, com restrições, com limitações, né? Não poder ver as pessoas que fazem parte da vida da gente, ou seja, para onde a gente coloca, como a gente extravasa esse afeto que deve fazer parte de todo ser humano normal, né? Eu não falo, a gente fala de afeto e fala de emoção. E para nós, né, a gente lida na psicologia, eu vou repetir isso sempre nas minhas aulas. A matéria-prima do nosso trabalho é a subjetividade humana. É o que cada um traz, né? Que foi escrito na sua história, nas suas relações, faz parte das suas preferências, faz parte, enfim, de tudo que a pessoa tem na vida. Então, não adianta eu ser somente racional. Eu não posso pegar uma teoria e seguir aquela teoria sem complementar com essa outra questão que é subjetiva. Até porque teoria nenhuma responde sozinha. Vocês sabem que mesmo nos testes psicológicos, vocês vão precisar de uma entrevista, vocês vão precisar interagir, vocês vão precisar escutar aquela pessoa. Porque cada um de nós é diferente do outro. Então, eu não posso pegar uma receita pronta e fazer igual para todo mundo. Não vai acontecer. Alguns são mais emotivos, outros são menos emotivos. No decorrer de uma entrevista, se é um atendimento, a gente vai percebendo onde é que ficou aquele nó, né? Que ali está amarrado e incomoda tanto. Então, a afetividade, ela é importante. Vocês são muito jovens e não deixem que a vida, eu costumo dizer, embruteça vocês, né? Nós não temos o direito de fazer isso conosco, tá?
Então, percepção é a capacidade de perceber com o movimento da boca, né? Enfim, mas nós inicialmente percebemos como um todo, tá? Agora, ser humano é complicado, porque veja só, quando a gente falou lá atrás que as nossas experiências anteriores ou conhecimentos anteriores têm influência na nossa percepção, tem sim. Às vezes as pessoas nem conhecem alguém, nunca tiveram possibilidade de interagir com aquela pessoa, mas porque ouviram uma pessoa dizer alguma coisa, aquilo já passa a ser entendido como verdade. Nós não podemos nos deixar levar por isso, tá? Então, não é porque a pessoa a gente viu em um momento que ela está preocupada e por qualquer motivo ela franziu a testa, isso não significa que ela está sempre aborrecida, ou que ela não quer falar com ninguém, ou que aquilo ali é um sinal de dureza, enfim, tá? Então, nós primeiro temos que perceber o todo, para depois, então, perceber essas diferenças. Uns têm a cor dos olhos para azul, outros para amarelo, outros para preto, outros para verde, né? E uns a boca, se a pessoa já usa, no caso de uma mulher, usa um batom vermelho, a outra não quer usar batom, tem o lábio mais grosso, o outro tem o lábio mais fino, então a gente vai depois compondo, complementando com essas diferenças, tá certo? Entendido? Em crianças? Alguém me diga Sim, sim ou professor. não. Tá bom, Carolina? Obrigada. E aí, é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos ver somente alguns princípios básicos, tá? O que são esses princípios básicos? São princípios que vão falar tanto do estímulo como da forma que a pessoa percebe, ou seja, como da resposta da pessoa. Tá? Então, existe, o primeiro é o limiar absoluto. Vocês já ouviram falar disso? Alguém já ouviu falar do limiar absoluto? Vejam só o que é. Limiar absoluto se refere à estimulação mínima necessária para se detectar determinado estímulo. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu não tenho condições para ouvir nada que acontece ali. A não ser que a pessoa abra a porta da sala, diga, professora Eline, bem alto, ou eu veja aqui, né, perceba com os olhos, se a gente ainda tem essa capacidade de visão toda, se não está comprometida, eu daqui eu enxergo a porta. Se aquela porta abrir, uma pessoa aparecer, botar o rosto, eu vou conseguir perceber. Mas, por exemplo, tem que ter, a pessoa não pode simplesmente chegar naquela porta e falar de lá. Com isto no ouvido, com essa estimulação aqui, que ainda está me incomodando, vou falar sempre para vocês, desse aparelho que fica bem aqui em cima da cabeça da gente, seria o que está me trazendo a informação que os meus órgãos sensoriais, né, estão mandando para mim, é somente o barulho desse split. Eu não tenho condições de ouvir outra coisa. Até porque, veja só, eu estou com fone de ouvido também, né? Entendeu? Então, o estímulo mínimo observável, ele varia conforme o sistema sensorial investigado, conforme as condições de um teste e também de acordo com as diferenças individuais entre os observadores. Ela pegou, o Núria pegou aí aliás, é o Mires aí, ele pegou uma frase que está falando de uma pesquisa, de uma situação de laboratório. Tanto é que vocês vão ver o sistema sensorial investigado,
as condições de um teste e também de acordo não só com o desempenho lá da pessoa que está passando pelo teste, mas com as diferenças também de quem observa, ou seja, de quem está observando aqui de fora. Entendeu? Por isso que numa situação de teste, quando a gente faz prepara um procedimento de uma pesquisa, nós temos que amarrar, essa é uma expressão que a gente utiliza, fazer aquilo de uma forma bem consistente, o procedimento, para que não haja interferência de um e de outro. Então, o próprio pesquisador que observa, ele tem que estar com todo cuidado, seguindo todos aqueles parâmetros para que a subjetividade dele, ou alguma dificuldade dele, não interfira lá no resultado de um teste. Então, se eu estou trabalhando com uma pessoa, digamos, de 28 anos, jovem, saudável, né? Eu posso garantir que o meu trabalho, a minha pesquisa vai ter um resultado consistente. Ou seja, eu escolhi os participantes, isso eu estou falando com vocês uma linguagem bem da pesquisa, pessoal, tá? Eu escolhi os participantes que estão dentro daquela faixa etária para não haver viés no resultado. O que é que eu estou querendo dizer? Que eu não posso colocar um participante de 28 anos, outro participante de 70 anos, outro uma criança de 6 anos, outro um de 50 anos que já apresenta algum tipo de problema de saúde, entendeu? Então, para garantir que esse sistema sensorial da pessoa, né, que está passando pelo teste vai responder de forma adequada, não vai me trazer viés, porque claro que uma pessoa de 28 anos, saudável, ela poderá ter uma capacidade melhor sensorial do que uma pessoa de 70 anos que já tem um outro histórico, enfim, de doenças, de alguma coisa. Vocês estão entendendo? Então, isso a gente tem, qualquer projeto que se faça, a gente tem que ter essas condições todas, tanto de participante, como de local que eu vou investigar aquilo que eu me proponho na minha pesquisa, como um teste consistente, uma pesquisa, antes dela ser aplicada, as pessoas passam esse teste passa por teste, é testado. Se chama algumas pessoas, mais ou menos dentro daquilo que a gente pretende para os participantes, para verificar se o teste não apresenta nenhum resultado diferente, se não vai trazer diferenças. Por exemplo, olhem só, um teste que tem aí agora para a COVID. Vocês já ouviram falar, não já? Num teste que tem, que é o mais simples. Que já se sabe que esse teste pode apresentar falso negativo. Vocês já ouviram falar nisso? É o teste mais simples. Ou seja, ninguém quer fazer esse teste, todo mundo quer fazer o outro que já diz se está, esse é garantido, se está ou se já teve. E o quantitativo de anticorpos, né? Porque quem teve a COVID em maio, junho, pode apresentar ainda uma quantidade de anticorpos. Tá? Mas quem teve lá no começo, em março, já pode nem apresentar anticorpos. Tá? Então, esse teste segundo, e não esse mais simples, esse sim, tá? Ele já foi testado e elaborado de forma a responder ao que se pretende investigar. Agora, veja só, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu estou falando sobre alguns princípios básicos, um princípio básico da percepção, que em qualquer situação, vejam outra situação, se nós vamos a um médico
nós temos uma queixa. O médico primeiro vai perguntar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite até, hoje atendem até à noite, né? O que lhe trouxe aqui. Primeiro conversa um pouco, né? Aí o que lhe trouxe aqui e a pessoa vai relatar, fazer o relato. Esse relato que a pessoa faz para o médico, ele deveria ser o relato mais preciso possível, descrevendo todos os sintomas que a pessoa, né, apresentou naqueles últimos dias antes da consulta ou no último mês. Vocês acreditam que tem pessoas que não sabem, quando chega no médico, ele não sabe descrever o que sente? Vocês acreditam nisso? Estou querendo que alguém fale. Acreditam? Às vezes tem até gente que pergunta, o que será que eu estou sentindo mesmo? Não é? Como a gente já viu. Justamente. Então, isso aí está dentro daquele processo que a gente chama de discriminação. Às vezes a pessoa tem um mal-estar, acontece, isso pode acontecer, de qualquer um. Teve um aborrecimento, digamos, terça-feira, quarta, quinta, sexta, ainda não se sente bem. Então, essa sensação de não se sentir bem, é possível que a gente não saiba até descrever o que é que está incomodando, isso é possível. Mas tem pessoas que não aprendem a falar dos seus estados emocionais. Então, quando uma pessoa já está preocupada ou já tem algum tipo de preocupação quanto à doença, minha amiga teve isso, vai ver que eu estou também. Agora com a Covid, né? Segunda-feira eu dizia para uma professora, eu acordei hoje com a garganta um pouco doída, já fiquei preocupada. Se eu fosse uma pessoa, né, que vivesse preocupada com doença, eu ia correr para o médico, podia até me prejudicar, porque esses espaços hoje, a pessoa vai para tratar, por exemplo, um hospital, vai para fazer um exame, às vezes acaba sendo contaminado, porque tem pessoas lá que nem sabem que estão doentes. Então, essa questão da importância de eu ter essa capacidade de percepção, para eu falar até dos meus estados internos, isso é importante numa consulta médica. Porque o médico, ele escuta, diante do que ele escutou, se ele não puder fazer um diagnóstico, ele vai pedir alguns exames. Por quê? Ele coloca lá, ele pensa num diagnóstico provável. Ele pode pensar. E aí ele pede os exames para confirmar ou não. Né? A gente sempre pensa que as coisas são do jeito que a gente... Só um minuto. Alguma coisa aqui aconteceu. Aluno, não me deixe em paz. Tá? Vejam só, eu andava sentindo mal-estar, uma dificuldade de digestão, e isso me impedia até de dormir. Como na minha família tem um monte de gente que já operou de cálculo na vesícula, pedra na vesícula, ele vai ver que eu estou também. Mãe, tia, irmã, tem um monte de gente. Tudo família mesmo, não é tia casada com irmão de mãe, não. Tia mesmo. Aí eu fui para o médico, eu disse, doutora, eu acho que eu estou com um problema de vesícula. Aí ele disse para mim, mas eu acho que não é vesícula, eu acho que a senhora está com um problema de gastrite. Não, professor, doutor, gastrite eu nunca tive. Eu ainda argumentei com o doutor, ele disse, então eu vou lhe pedir o ultrassom e vou pedir aquela que coloca o tubo, endoscopia. Aí fui fazer. Batata, ele acertou, era gastrite. Estão entendendo? Ou seja, quando a gente se deixa também levar pelas experiências, isso é muito bom. Talvez se eu não tivesse essa experiência na minha família, esses dados, talvez eu nem procurasse um médico.
Mas, como já tinha, eu fui descobrir que era uma senhora gastrite, como eles chamam, uma gastrite, uma pangastrite, né? Ou seja, nessa pessoa aparentemente calma, vejam lá como é que o negócio estava. Bem, então vejam só, o limiar absoluto é aquele ponto do estímulo que percebe que a gente sinta. Por que eu não tinha sintoma de gastrite e chegou ao ponto de uma pangastrite? A gente pode pensar aí nas diferenças individuais. Na verdade, a dor, ela é um estímulo que ela também tem que chegar nesse limiar absoluto. Se ela só é uma dorzinha lá, às vezes a gente nem sente, no corre-corre da vida a gente nem sente. Se aquela dor é potencializada e, né, atinge um outro limiar mais alto, aí a gente já se sente incomodado. Então, tudo é preciso assim. Não adianta eu falar com uma criança que está brincando com um brinquedo barulhento e eu dizer para ele assim, fulana, olha, vai lá ver, atende aquele telefone. O que eu falei, o som da minha voz não atingiu o limiar para aquela criança atender, para aquela pessoa atender. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Claro, isso sobre o limiar absoluto é uma estimulação mínima necessária para que a gente possa detectar ou perceber um estímulo. Esse estímulo é qualquer coisa que esteja acontecendo. Eu estou aqui com fone de ouvido, com esse barulhinho. Se alguém ali fora visse fogo e gritasse fogo numa altura de voz que eu não pudesse perceber, eu ia continuar aqui. Eu não ia sair correndo com medo do fogo. Tá? É assim que funciona. Entendido, meninas? Entendido? Sim, professor. Ok, então vamos para a estimulação subliminar. Essa aí é alguma coisa que desculpa, ela está entrando em estágio, não sei o que está vendo. O que é estimulação subliminar? Sub já pressupõe alguma coisa abaixo, não é isso? Então, abaixo desse limiar, são estímulos abaixo do limiar absoluto, mas se forem apresentados com determinada frequência e intensidade, podem afetar nosso estado de consciência. Vocês teriam um exemplo relacionado a isso aí? Quem tem um exemplo para me dar? Dessa estimulação subliminar, que pode estar abaixo do limiar absoluto, mas que se ele for apresentado um tempo grande assim seguido e com uma certa intensidade, pode afetar, nós podemos perceber? Quem tem um exemplo aí? Estão pensando em? Tem alguém pensando aí? Ora, Carolina, Bianca, Lídia. Não tem ninguém esperando, não? Quem responde para mim? Darielle, Thales. Vamos lá, quem é que pode responder para mim? Ninguém respondeu? Onde vocês estão, crianças? Onde vocês estão? Quem é que Estou pode pensando ativar aqui, os... professora.
Hã? Onde é que vocês estavam? Me conta, Carolina, onde tu estavas? Tava aqui. Eu tô pensando qual exemplo dar. Ai, ai. Vejam só. Vocês moram em casa ou apartamento? Eu moro em casa. Pois é, casa é melhor. Mas mesmo morando em casa, tem coisas que a gente pode falar disso aqui. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, vocês não querem dar de vocês estão com preguiça de pensar hoje. Eu moro em casa e eu tenho um vizinho que adora fazer reparo na casa dele. Na verdade, é até um buffet. Só que eles moram lá em cima. Então, vejam só, tem dias que ele começa, tipo, lá para 9, 10 horas da noite, fazer isso. Estão ouvindo o barulhinho? Sim. Estão ouvindo? Esse barulhinho, provavelmente, né, não atingiria esse limiar absoluto. A gente percebeu, mas ele está lá. Só que, se a gente pensar no momento que é à noite, que já está tudo silêncio, então, a frequência é de quanto em quanto tempo isso acontece. Se fosse assim, olha. Ou seja, não se repetisse tão a miúde, né? E batesse nessa intensidade, existe a adaptação sensorial. Nós nem íamos perceber, tá? Só que essa repetição, aí a gente quer dormir, né? E aí a gente, o único estímulo que está presente é isso. Acaba afetando o nosso estado de consciência, a gente não consegue pegar no sono. Entenderam o que é essa estimulação subliminar? Aparentemente, ela estaria abaixo desse limiar absoluto, né, disso aqui, mas que a frequência, a gente acaba chamando a nossa atenção. Numa noite, como eu digo, mais silenciosa, sempre tem um contexto que vai também estar presente nesse momento, né? Contribuindo ou não para que que isso afete o nosso estado de consciência. Então, é muito comum quem mora em apartamento que tem rede no quarto e que aquele armador faz aquele rock, rock, quando balança a rede. Vocês já ouviram esse barulho de rede, quando o armador faz lá, né? Então, vejam só, tem pessoas que têm dificuldade para dormir, se isso acontece à noite, sempre vai dar reclamação, porque mesmo que aparentemente esteja abaixo desse limiar para que possa ser percebido, mas tem pessoas que já têm uma tendência à insônia. Então, aquilo ali, no silêncio da noite, ela acaba se ligando naquilo e ela não consegue dormir. E não é um barulho alto. A intensidade desse barulho não é alta. A mesma coisa é assim, eu posso chorar baixinho se eu quiser e emitir um som. Mas se eu chorar muito, né, passar uma tarde chorando e chorar alto, eu já vou incomodar alguém. Por isso que a gente fala muito em frequência e intensidade. Frequência é a quantidade de vezes. E intensidade é o quanto de barulho aquilo vai fazer. Pode ser menos, pode ser mais, pode ser muito mais. Tá? Aí a pergunta é, será que existe algo que de alguma forma pode ser detectado em nível abaixo da atenção consciente? O que é que vocês acham disso?
Vocês estão aí na casa de vocês, né? Devem estar assistindo isso aqui, me ouvindo falar. Me vendo, me ouvindo e vendo o slide. Alguém está preocupado com alguma coisa? Existe algum estímulo que possa estar interferindo nesse momento de vocês na plataforma? Ou não? Para mim, não. Quando a gente tem alguma coisa para fazer, alguma coisa urgente, aquele estímulo, Para mim, sim, professora. quem falou? A Darielle. Darielle. Pois é, Darielle. Tem uma coisa para fazer agora e fica pensando. Interfere. Interfere. Você está entendendo? Então, é como se esse estímulo ele não aparece. Você, sensorialmente, você não está ouvindo, você não está vendo, mas está na sua consciência. Sim. Entendeu? Então, isso aí pode interferir no desempenho de alguma outra coisa que você também tenha necessidade de fazer. Atrapalha, no caso, na frequência da atenção. Justamente. É isso mesmo. Ou seja, aquele estímulo que aparentemente não tem som, né? Mas atrapalha. Todos os dias, à noite, eu sempre dou uma parada e anoto o que eu tenho de mais urgente para fazer no outro dia. Viu, Darielle? Eu não esqueci da sua mensagem, não. Tá ok, professora. Viu? Então, a gente vai e faz aquele checklist. E a gente aparece em outros tantos que a gente acaba, sabe, deixando aquele de lado porque tem outro mais urgente. Olha, ontem eu precisava, só com um telefonema lá para São Pedro, eu resolveria o que eu tinha que resolver. Uma coisa simples, eu estava 2 dias telefonando sem conseguir retorno. Aí, quando deu por volta de 10h30 da manhã, eu disse para a Geise, eu vou lá, porque eu não consigo trabalhar, que isto não sai da minha cabeça. É isso que está acontecendo, Darielle, com você. Aí, quando eu estava para sair, chega uma outra pessoa, e é professora. Aí veio colocar uma situação dela, particular, que ela não está bem, enfim. Resultado, eu já saí, eu lembro que eu olhei para o computador, eram 11h11. Eu disse, puxa vida, ainda pensei em ir de táxi, pegar um táxi, e depois eu disse, não, eu não vou, porque pelo menos no meu carro, eu sei que é só eu que ando, né? Eu não vou me expor. Aluna. Bem, então eu disse, eu não vou me expor, vou mesmo de carro. E fui para lá. Ou seja, uma coisa que eu poderia ter resolvido, ficou 2 dias aquilo martelando, resultado da história. Para chegar lá, falar, professora, tudo bem, pode fazer. Ou seja, vejam emocionalmente em que a implicação disso para a gente. Que tem uma série de coisas, se coloquem nesse lugar também, tá? Se coloquem nesse lugar, porque a implicação emocional, da preocupação, da necessidade de solucionar aquilo, é como se a gente ficasse ali quase que impossibilitada. Não dá para pegar, como eu pego o meu celular e boto aqui do lado. Não dá para fazer. Até porque aquela mudança que ia haver, ela tinha que ser resolvida porque à noite, ontem, ela precisava estar resolvida. Era uma questão de uma disciplina de uma turma, a turma da noite. Foi retirada, todos já tinham feito, foi colocado, ofertado uma outra. Bem, é isso que você falou, Darielle. Então, essa estimulação, aparentemente subliminar, que a gente diz, não, ela não atingiu o limiar absoluto, aquilo ali não faz parte. Não, faz sim. Porque você vê, na percepção está envolvida a afetividade. Quando a gente fala em afetividade, a gente está falando em emoção.
E nós, que somos normais, nós também somos movidos à emoção. Não dá para a gente dizer, não, agora eu sou racional, não vai acontecer isso, tá? Tanto é que, vejam que eu coloquei aqui, existem evidências de que os estímulos emocionais apresentados de modo subliminar ativam as áreas corticais que medeiam a experiência emocional. Olha só, né? Como é que a gente vai dizer? Nesse exemplo que eu vou dar para vocês, agora, o estímulo realmente não foi apresentado de modo subliminar. Mas vejam só, eu levanto hoje de manhã, pessoal, vou dar sempre exemplo meu, porque eu só posso dizer do que eu vivo, porque eu não percebo, não sei da vida de vocês. Nem jamais iria falar da vida de vocês aqui, nem conheço, nem sei. Mas eu sempre olho logo, eu acordei, eu olho no celular. Aí eu acordo com uma mensagem assim, aqui está uma música para você. Eu li a música, eu estava indo para o chuveiro, aí eu botei para tocar. Quando eu ouvi a mensagem, aqui está uma música para você, vocês sabem que aquilo já me deixou bem? E olha que eu ando esses dias muito preocupada. Mas já me deixou bem. Ou seja, eu nem cheguei a ser apresentada ao estímulo. Mas a emoção de ler aquela mensagem já, né, quer dizer, a questão era a música que foi encaminhada. Tá? Mas a própria frasezinha que dizia aqui está uma música para você e reticências, né, já me fez sentir bem, ou seja, eu já levantei, entrei no chuveiro bem e botei a música para tocar. E a música é linda, realmente. Eu não vou colocar para vocês aqui porque vocês não gostam desse estilo. É uma música muito antiga, muito bonita, por sinal. Tá? Mas vejam só, isso aí para mim foi um estímulo emocional. Que aí, com a música tocando, ouvindo a letra da música, eu fui recordando que a minha tia, que eu morei muitos anos com ela cantava muito essa música. Então, existe uma relação, né, emocional que talvez quem me ouvisse escutar essa música não percebesse tudo que estava acontecendo comigo nesse momento. Entenderam? Então, a vida é linda, pessoal. Tá? A vida é muito linda. Olha, fiquem aí que tem uma coisinha para nós, para a gente se distrair depois. Não vão sair, tá? Darielle não vai sair agora. Eu vou para esse último slide e depois eu vou lá, espero não errar nadinha aqui para não ter complicação. Aí vem o limiar diferencial. Vejam só, na vida nós não estamos submetidos a apenas um estímulo. Né? Eu tenho que estar aqui sentada de forma que essa câmerazinha que está aqui na minha frente me foque e eu apareça para vocês de uma forma legal. Eu tenho que colocar isto aqui para escutar quando vocês falam e para vocês me escutarem, porque tem um alto-falantezinho aqui. Eu tenho, ao mesmo tempo, que estar lendo a transparência. Em alguns momentos eu pego o mouse, eu não sei se vocês percebem aí, se dá para vocês perceberem o movimento do mouse, dá? Dá sim, professora. Dá? Pois é. Então vejam só, ao mesmo tempo, eu aqui de vez em quando sou incomodada porque eu vejo que chega a mensagem, né? E aí eu digo para a aluna assim, aguarde um instante, estou em aula, logo, eu volto logo. Porque é todo o tempo assim. Então, nós nunca estamos submetidas a apenas um estímulo. Tá? Nós temos 2 estímulos ou mais. Então, esse limiar diferencial, eu falei há pouco para vocês que o médico, quando a gente fala do que sente, geralmente numa primeira consulta, ele faz um diagnóstico diferencial. Ele bota lá na ficha dele, pode ser isso ou aquilo outro. Ele já deixa. Mas ainda não está confirmado.
Então, esse é o diagnóstico provável. Tá? E depois, quando vem os exames, ele aí coloca o diagnóstico real, tá? Confirmado. Então, no limiar, nesses estímulos, e nessa capacidade que eles têm, precisam apresentar para nós percebermos, o diferencial, o limiar diferencial é a diferença mínima entre dois estímulos, capaz de ser, essa diferença mínima capaz de ser detectada por um indivíduo. Bem aqui faltou um, tá? Então, o limiar diferencial aumenta com a magnitude do estímulo. O que é essa magnitude do estímulo? A gente pode dizer que é a capacidade crescente desse estímulo se realçar, né? Eu estou aqui com vocês hoje ainda, engraçado, pela primeira vez esse barulho desse split hoje está, estou falando tanto em limiar, e eu coloquei esse aqui como limiar absoluto, porque realmente hoje eu não consigo esquecer que ele existe, né? Então, se eu pego aquele barulhinho, faço assim, e tem um outro, veja só. Mas de repente eu pego e faço assim. Qual foi que vocês escutaram mais? O barulho disso aqui na mesa ou o barulho da caneta batendo na mesa? A caneta. Da caneta. Mais forte. Então, justamente, então esse limiar diferencial tem a ver com isso. Existem diversos estímulos, mas um se sobrepõe. Por quê? Ele aumentou, ele que era assim, ele aumenta de magnitude. Então, ele se sobrepõe a esse barulhinho daqui. Entenderam? E aí, ela é uma medida, é considerada uma medida da menor diferença detectada entre dois estímulos. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Vejam só, vocês têm um aparelho lá que vocês usam, que ele é ligado, digamos. Vocês têm um ventilador. Atualmente o ventilador, né? Eu acho que nos acompanha aí todo o tempo. Vocês têm um ventilador ligado. Vocês têm um ambiente que tem um determinado cheiro de limpeza, né? Enfim. Ou vem aquele vento, não tem um odor próprio, mas vocês não estão sentindo nada diferente. De repente, vocês começam a perceber que naquele cheiro do ambiente começa a surgir um outro cheiro, que parece ser de alguma coisa queimando, né? Então vejam só, como essa nossa capacidade sensorial, ela é incrível, ela é incrível. Nós somos fantásticos, né? Olha, vocês são novinhos, vocês são fantásticos. Eu, com a idade que eu estou ainda, me acho fantástica, minha gente. Eu me acho, assim, fantástica. Então, como é que a gente vai sentir a diferença? Novamente eu vou falar, na percepção tem a experiência anterior. Eu vou dizer, eu estou sentindo um cheiro diferente, agora é um cheiro de queimado. E eu vou olhar para onde eu tenho alguma coisa que possa estar queimando, um aparelho ligado na tomada, entendeu? Então, é essa diferença que a gente detecta nesse cheiro, tá? Que se sobrepõe, é que é considerado esse limiar diferencial, que nos leva a ver que aquele cheiro já não é mais, se sobrepôs com uma magnitude maior, que é o cheiro de alguma coisa queimando. Às vezes a gente diz, é cheiro de borracha queimando. Né? É muito comum isso acontecer em aparelho. Tá? Duas cores. Vocês já não viram no Face uns testes que tem, que é de cores, que eles colocam assim, marque o diferente. Aí, por exemplo, eles põem 3 tons de azuis, um com uma diferença mínima para os outros dois. Vocês já viram isso? Vocês nunca fizeram esses testes?
Hein, pessoal? Me respondam. Carolina. Ah, professora. Estou aqui, professora. Eu já vi até tipo uma explicação para isso, mas eu não lembro onde foi que eu vi. Sei. Então, tem pessoas que não têm essa capacidade de perceber essa diferençazinha mínima, tá? Peso. Vocês já pegaram coisas muito parecidas, mas que têm uma diferença de peso maior do outro? Deixa eu dar um exemplo. Eu tenho umas caixinhas plásticas em casa que são da cozinha. Você coloca coisa pequena lá dentro, às vezes tempero cortado, separa a cebola, o alho, enfim. São quadradas, mas elas são ligeiramente retangulares. Tem uma pessoa lá em casa que faz serviço para mim, e eu já cansei de ver ela procurando a posição daquela tampa. Porque, digamos, se a caixa tem, digamos, 15 centímetros, tem um lado que deve ter 16 centímetros. E ela não percebe essa diferença. E tudo isso na nossa vida é um treino. A gente treina, enquanto a gente está treinando, a gente está aprendendo. Depois a gente testa para ver se aprendeu. Ou vocês pensam que aula não é um treino para vocês? Aula é um treino. Só que quando a gente faz as provas, a prova é um teste. Quando a gente faz a prova, o honesto é não fazer pegadinha, pessoal. O correto é não fazer pegadinha. Eu não tenho por que induzir o meu aluno ao erro. Tá? Eu fiz meu mestrado em métodos de ensino. Antigamente se ensinava. Quando testava o incorreto. Ou seja, eu ensinava o correto e aí ia testar o incorreto. Isso não é, tem até uma palavra, não é academicamente correto. Agora, o que eu posso dizer para o meu aluno é que isto aqui é correto por quê? E é incorreto por isso aqui. Eu posso apresentar, tanto porque, digamos, um procedimento de pesquisa, quando eu vou, vocês já deram metodologia de pesquisa, vocês sabem todos os passos. Vocês sabem que a gente tem que colocar tudo certinho, tudo bem enquadradinho ali. Se eu não fizer isso, eu vou induzir ao erro. Então, antigamente as provas de vestibular, elas vinham, digamos, com 5 questões. E 5 questões que não eram questões, não. Vinha a questão enorme e 5 opções de respostas maiores ainda. Então, às vezes, uma palavra mudava o sentido da outra frase. Era exatamente igual, mas uma palavra mudava o sentido. Então, era pegadinha direta. Vocês não têm ideia do que eram as provas de vestibular. Era pegadinha direta. Hoje, não é adequado fazer isso. Hoje, a gente defende na comportamental que a gente deve evitar o erro do nosso aluno. O erro faz com que a gente baixe até a nossa autoestima, pessoal. Então, uma criança numa escola que não entende o que é professor, ou seja, ela vai ter uma falha na percepção. Ela não entendeu. E ela não perguntou. Se aquilo vem na prova, aquilo ali vai ser um sofrimento para ela. Falando naquela questão emocional, agora eu lembrei. Essa questão emocional aqui, que nós falamos atrás, eu lembrei. Por exemplo, vejam só, numa prova, o aluno que não estudou, ele nem pegou no conteúdo. Eu não estou falando nessas provas agora da pandemia, tá, pessoal? Que eu disse que essas provas elas eram feitas por vocês de consulta coletiva. Desculpe se alguém não consultou coletivamente. Mas o aluno não estudou. A gente, quando se depara com a prova, vê aquela quantidade de estímulo,
um monte de perguntas para ele responder. Ele procura no teto da sala, ele está rezando para tudo que é santo, ele olha para ver se a colinha dele lá ajuda e nada ajuda. Então, essa estimulação que impede uma percepção do aluno do que ele devia fazer, isso gera subprodutos emocionais incríveis. O desgaste emocional para aquela pessoa é muito grande mesmo. Tá? Então, o ideal é que se eu não sentei, estudei, que eu leia pelo menos umas 2 vezes aquele conteúdo. Pelo menos. O Ebbinghaus é um teórico da psicologia, antes da psicologia existir, que ele dizia que se a pessoa lesse 8 vezes, eu não sei de onde ele tirou isso, não sei, não me pergunta, porque está lá naquele livro Teorias e Sistemas em Psicologia, ele estudou. Ele dizia que se a pessoa lendo 8 vezes aprendia. E a leitura, ela ensina, porque a leitura possibilita que eu perceba que aquilo ali eu não aprendi, eu não entendi, e que eu procure a resposta. Entendeu? Bem, então, esse limiar diferencial é a medida da menor diferença detectada entre 2 estímulos. Vejam só, a menor diferença. Né? É o peso. Se eu pegar 2 laranjas, eu vou dizer essa aqui é a mais pesada. Às vezes a gente vê no supermercado laranjas enormes. Quando você pega, aquela casca não pesa. Se você pegar uma outra, às vezes, de casca fina, você vai ver que essa aqui pesa mais. Por quê? Tem mais suco. E essa aqui tem menos suco. Pode acontecer. E aí a gente sabe avaliar. Tá? Então, não existe a gente não pode afirmar que o quanto de diferentes um do outro devem ser 2 estímulos. Né? O quanto vai ser. A gente não pode falar disso. Tá? Então, nós vamos perceber a partir das nossas experiências. Dependendo da nossa atividade, do nosso trabalho, da nossa criação. Né? Enfim. E aí a gente chega no último, que é a adaptação sensorial, que é a apresentação de sensibilidade reduzida a um estímulo imutável. Está aqui, vocês estão lendo, eu não vou nem perguntar para vocês. Que exemplo vocês dariam? Vocês têm parada de ônibus próximo da casa de vocês? Alguém tem? Hein, Lídia? Olha, entrou a Andressa. Hein, Thales, me diz, ativa o som aí. E Darielle? Gente, onde vocês estão? O que aconteceu? Oi, professora. Quem fala? Darielle? A Darielle. Não. Darielle. Vocês têm parada de ônibus perto da casa de vocês? A minha é próxima, só anda uma ruazinha. Sim. É. Tu escutas o freio do ônibus quando ele freia lá na parada? Escutas da tua casa? Não, de casa não dá para ouvir, mas quando eu tô já no início da rua, mais perto, dá para ouvir. Talvez tu não escutes, Daniele, da tua casa, porque já ocorreu isso, adaptação sensorial. Vê só. Quando a pessoa mora num lugar que não tem ponto de ônibus próximo, aquele estímulo não existe na vida da gente. Mas quando você muda para um local que tem um ponto de ônibus, parada de ônibus perto, durante um tempo, aquele freio primeiro ônibus que passa às 5 horas da manhã, que freia lá na esquina, ele vai começar a incomodar. Até o último ônibus que passa e para, freia. Porque esses ônibus, é um bando de ônibus velho, né? Tudo faz barulho. E aquele barulho do freio é um barulho de rangido. Então,
quando a gente muda de lugar, a gente ainda não está adaptado àquilo. Depois a gente vai adaptando, por isso apresenta essa sensibilidade reduzida àquilo que vai ser constante, eu já deixo de escutar. É o exemplo que eu dou desse negócio aqui em cima da minha cabeça, desse split. Então, hoje eu estou falando disso. Porque eu estou falando disso, eu não consigo esquecer desse som daqui de cima. Vocês escutam esse barulho, desse aparelho? Chega aí para vocês? Hã? Chega sim, professora. Pois é. Mas talvez hoje esteja chegando mais, porque nenhum outro dia de aula eu escutei tanto isso aqui, pessoal, como eu estou escutando hoje. Pode ser até uma questão mesmo física, né? Biológica. Por que eu estou mais sensível a isso aqui hoje? Mas realmente ficou muito alto o som disso aí. Tá? Então, são esses 4 princípios que a gente costuma falar quando se fala de percepção. Nós vamos continuar, não hoje, porque hoje a gente vai fazer outra coisa ainda. Nós vamos falar das contribuições da psicologia da Gestalt, tá? Eu cheguei a colocar aqui, eu só vou encaminhar isso para vocês quando eu conseguir colocar esse material. Eu não fiz essa semana, não briguem comigo, por favor. Não briguem, porque essa semana eu fui maltratada por umas pessoinhas aí. Tá? Então, não briguem comigo. Né? Vocês sabem que a psicologia da Gestalt, ela vem com uma contribuição humanística e fenomenológica, ela é de base humanista e fenomenológica, né? Por quê? Por que fenomenológica? Porque ela busca a compreensão do fenômeno psicológico. Enquanto nós falamos em estímulo, em geral da psicologia, né? E muito mais para os analistas do comportamento, a Gestalt vai falar no fenômeno psicológico. Por que fenômeno psicológico? Porque tudo parte da nossa percepção. É por isso que ela entra nesse conteúdo de percepção. Não existe uma tradução para essa palavra Gestalt. Vocês já ouviram falar nela, né? No terceiro semestre? PSP 2. Foi, com a Né? professora Tássila. Exatamente. Então, não existe uma tradução para essa palavra Gestalt. Seria falar da forma ou configuração, por isso chamada psicologia da forma. Ela surge a partir dos estudos da psicofísica. E a proposta dela é vir com uma teoria consistente, coerente, coesa com a história da psicologia. Então, quando surgem essas duas teorias humanistas existenciais fenomenológicas, aliás, são porque elas têm como base o humanismo, que até então não era considerado o homem, né? Era o universo, a natureza. É existencial porque eles priorizam a existência humana a partir do meu projeto de vida, do meu design de vida, o que eu planejo para mim, né? E fenomenológica, porque ela vai buscar a forma como nós percebemos esse fenômeno, os fenômenos, né? Que a gente pode falar da vida, a gente pode falar do curso, a gente pode falar de uma relação amorosa, enfim. Mas como ela fala na forma, ela fala no todo. Então, por isso, ela diz que ela vê o homem de forma holística. Não foi isso que a professora Tássila passou para vocês? Foi? Bem, então, quem são os teóricos principais, né, que vão dar origem à psicologia da Gestalt? Anteriormente já teve outros. Já se teve outros que estudaram, né,
Até porque são esses outros anteriores que estudavam, né, psicofísica já, que já existia, que vão inspirar o Max Wertheimer, o Wolfgang Kohler e o Kurt Koffka, que, baseados nos estudos psicofísicos, relacionaram a forma à percepção, construíram a base de uma teoria eminentemente psicológica. Então, quando surge a Gestalt, já existia psicanálise comportamental, tá? Então, ela surge se opondo a essas duas propostas teóricas. Por isso, tanto a Gestalt como a centrada se considera, vocês vão ler muito na literatura, encontrar como a terceira força na psicologia. Ela é linda, ela é uma proposta teórica muito bonita. Eu confesso para vocês que se eu não tivesse escolhido a comportamental, eu acho que eu ia ficar com a Gestalt. Também a gente não pode, a minha turma não pode falar nisso, sabe por quê? Porque nós fomos extremamente prejudicados na questão da psicanálise. Porque nós praticamente não tivemos aula de psicanálise no nosso curso. No período que nós tivemos aula, lá no curso, a gente dava isso tudinho no segundo ano. Ou seja, já no terceiro semestre, mas era o ano inteiro. Segundo ano inteiro, a gente dava todas as abordagens. Assim como aqui está no oitavo semestre, as TPPs, lá, todas elas, só que as TPPs aqui, elas já são ligadas à prática clínica. E lá, no nosso segundo ano, a gente falava assim, era falado por alto na prática clínica. Tá? Mas a minha professora foi a Edilza. A Edilza é perfeita no que ela faz. Perfeita. Aliás, eu tenho os meus professores todos, eu digo que eu sou muito grata a eles até hoje. Tudo que eles me possibilitam até hoje mesmo. Pela relação que a gente ainda tem, mesmo distante, mas é até assim, um absurdo dizer que é uma distância próxima. Então, ela é muito consistente. Ela permite, assim como a psicanálise, assim como a comportamental, ela permite que você pense esse fenômeno psicológico, que você entenda, ela facilita o entendimento a partir exatamente dos conceitos, né, que vão propor. Tá? Então, a preocupação desses teóricos aqui era quais os fenômenos envolvidos na ilusão diótica quando o estímulo é percebido pelo sujeito como uma forma diferente da forma que tem na realidade. Né? É engraçado isso, né? Alguma coisa nos chama a atenção. E quando alguma coisa nos chama a atenção, aquilo está ligado à nossa necessidade. Tá? É por isso que o cinema usa muito isso. Eles dão, inclusive, um exemplo. Vocês já ouviram falar sobre isso, né? Como é que fazem os movimentos no cinema? Inclusive, o cinema, o desenho, usa muito isso, né? De fazer de figuras ele faz o movimento. Então, ele diz assim, quem já viu uma fita cinematográfica sabe que ela é composta de fotogramas estáticos, ou seja, são fotos sem movimentos, são fotografias. Então, o movimento que vemos na tela é uma ilusão de ótica causada pela pós-imagem retiniana. A imagem demora um pouco, eles dizem que a nossa retina, ela guarda por alguns momentos, por períodos muito pequenos, ela guarda e essa imagem demora a se apagar, demora a desaparecer da nossa retina. Então, como as imagens vão se sobrepondo, né, em nossa retina, a gente tem a sensação de movimento. E isso que é utilizado no cinema, quando eles fazem o movimento dos desenhos, esses filmes que a gente vê todos de desenho, é utilizado essa estratégia. Mas o que de fato está lá é uma imagem estática, que não tem como, né,
se movimentar. Ou seja, sempre vai ter o lado de quem percebe e a utilização disso por quem já entende que esse fenômeno ocorre. Então, sempre interação, sempre o observador e o objeto observado. Nunca nós vamos ser alguma coisa sozinhos. A gente sempre vai depender dessa estimulação externa. É isso que faz com que a gente, né, consiga evoluir. Então, a gente vai ver que uma das primeiras contribuições da Gestalt, é o conceito de figura e fundo. Exatamente. Por quê? Falei há pouco para vocês que a figura vai sempre estar ligada a uma necessidade. Né, Darielle? Darielle tem uma necessidade, eu não sei se a Daniele ainda está conosco, tem uma necessidade que é a figura para ela hoje de manhã. Aqui sim, professora. Não é, Darielle? Não tem alguma coisa que você tem que fazer? Sim, professora. Então, quando a gente fala em figura e fundo, esse conceito, a figura vai estar sempre ligada a uma necessidade. No seu caso, a essa questão que você tem que resolver. Eu não sei qual é, eu estou falando assim, mas eu não sei o que é. Tá? Poderia ser, digamos, ninguém tomou café. E alguns aqui poderiam estar morrendo de fome já. Tá? Ou seja, a fome e o alimento para suprir essa necessidade da fome, de eu me alimentar para passar a fome, seria a figura. Ou seja, então, na necessidade, a gente pode ter um horror de coisa para fazer, mas a gente, quando tem a necessidade, a gente destaca do ambiente aquilo ali para resolver aquilo. Deixa eu dar um exemplo, não sei se os meninos vão gostar. Thales que vai ouvir. Mas vejam só, minha gente, quando a gente tem uma necessidade de urinar, quem é que consegue ligar numa palestra quando dá aquela bendita vontade de urinar? É uma necessidade fisiológica. Por exemplo, quem não dormiu à noite, ou porque teve uma insônia, ou porque teve um problema qualquer de saúde que impediu, e precisa no outro dia estar às 7h30 da manhã para fazer uma prova. Olha o sono aí, a figura, a dificuldade para fazer aquela prova. Às vezes tem jeito, eu não tenho condições de fazer, eu deixo para segunda chamada, né? Ou seja, existe. Mas tem momentos que tem que solucionar aquela necessidade, atender a necessidade. Então, isso é uma delas. Eu vou fechar aqui para abrir lá onde eu quero abrir. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para fechar? Será que se eu fechar aqui, eu não vou fechar? Ixi, Maria. Eu vou tentar, pessoal. Qualquer coisa eu volto. Deixa eu ver aqui. Agora... Agora é que foi. Deixa eu ver se eu... É bem aqui que eu preciso vir.
Como é que eu fecho para abrir lá no outro? A senhora quer sair daí, professora? Eu quero fechar esse para abrir no meu pendrive o testezinho que eu deixei aqui para a gente fazer. Só a senhora apertar no X. Ah, tá aqui, pronto, já achei. Obrigada. Tá. Vejam só, vocês estão vendo isso aqui? Apareceu para vocês? Não. Não? Lá vai Só a... apareceu o slide. Apareceu o slide? Sim. Ah, tá. Vejam só, é o slide que é importante aqui. Tá? Vocês estão me escutando, tudo bem. Acho que aqui é controle de reunião. Tá. O que é isso aqui? Isso aqui é um teste sobre percepção. Lá atrás, quando o curso de psicologia praticamente começou, aconteciam várias feiras de vestibular. Minha gente, tudo que era feira a gente tinha que estar. Tinha feira lá naquele shopping de lá da BR, não é o nome dele, aquele que é lá do Líder. Não é o novo, não é o Metrópole, é o outro mais antigo. Castanheira? Castanheira. Tinha feira num local que era na BR também. Tinha feira em tudo que era colégio. E, meninos, minha gente, o sucesso era esse negócio. É um testezinho, uma brincadeira sobre percepção, que nós vamos fazer agora. Então, veja só, eu digo aqui, observe as figuras a seguir e anote o que você percebe. Vocês vão anotar e depois eu volto e vocês vão dizer o que perceberam. Então, para cada figura, você terá o tempo de 30 segundos para perceber e anotar. Eu vou ter que contar os 30 segundos. Pode um negócio desse? Mas não tá aparecendo só o slide. A gente vê alguma coisa, alguma figura? Ou não? Vocês estão vendo a figura 1? Não, a gente só tá aparecendo o slide. Que tá escrito assim, processos básicos. Ainda não está aparecendo esse? Não. É, gostamos de brincadeira. Piorou agora. Agora só aparece a senhora. Pois é. Engraçado, deveria aparecer porque está aparecendo para mim, né? Aí vai aparecer quando que ele quer aparecer. Vou pedir socorro de novo, que eu não vou fazer. Não vou ficar sem vocês verem isso, que isso aqui que eu trouxe para vocês. Pois é, o interessante é que parece que eu saí de tudo. Peça ajuda, professor. De novo, sabe o que é o pior? Que eu estou numa sala no fim do mundo. Aí toda vez eu tenho que ir atrás. Eu já pedi ajuda. Pedi ajuda para os universitários.
Posso mexer? Eu não sei como que é para eles, não. Não pausou, né? Pronto. Carolina, estão vendo? Agora, a Carolina. Estão vendo agora? Hein, Carolina? Está vendo agora? Agora. É o doutor Everton que vem aqui salvar a pátria. Tá bom, Everton. É um teste sobre percepção isso aqui. Deixa eu tirar a máscara que fica melhor. Vejam só. Vocês vão olhar, se eu não me engano, são 7 figuras. Aí vocês vão olhar essa figura, não vão falar, só vão falar depois. E vamos ver o que cada um enxergou aí, tá certo? Então podem olhar, eu vou passando uma por uma. Olhar e anotar. O que é que vocês enxergam em cada figura? Quando eu puder mudar a figura, digam. Pode mudar, professora. Pode mudar? Segunda figura. Quando puder mudar, diga. Pode passar, professor. Essa é clássica, né, na Gestalt, né? Vocês já devem ter visto essa figura. Pode passar. Pode passar, professora. Essa é complicada.
for falar com a dona Regina, você anda com reclama por aqui, tá? Eu tô ligada, falar hoje. Tá difícil, a gente liga, às vezes ela não pode atender, às vezes ela reclamando, hoje, tá? Aí você mais ou menos calcula o dia que vai terminar e dá esse aviso, tá bom? Tem que ser no máximo 8 encontros, certo? Mas eu vou falar com a dona Regina e reclamando. Essa tá mais difícil, não está? Professora? A gente essa tá difícil. Pessoal, essa tá Pode difícil? passar. Eu achei. Também, essa eu acho a mais difícil. Ave Maria. São tão pequeninas que... Eu fico calada porque se eu ficar falando daqui, eu interfiro na percepção de vocês. Vocês estão entendendo? A questão da... Pode passar, você. Aqui já acabei. Ainda tem alguém? Hum?
Ainda tem alguém, meninas? Pessoal, saiu? Não, tá aí? Só tem eu e o Thales. Isso, exatamente. Então podemos voltar lá. Thales acabou? Ou Thales, não sei lá onde é que anda. Vamos lá para o primeiro. Bem, nesse primeiro aqui, Carolina, o que você viu? Coloquei assim, na minha percepção, né? Coloquei como se tivesse um homem, né? E rápido, meio uma espécie de pássaro, assim. Não sei, pá. Thales, fala, por favor. Nós vamos ficar falando só nós duas aqui. Cadê a Joane? Já saiu? Joane não entrou hoje, não? Não, ela não entrou Não, hoje hoje. ela não. Vejam só, deixa eu mostrar para vocês. A gente está falando sobre percepção, mas nós sabemos também que existe a ilusão de ótica, né? Tanto é que o cinema usa disso para poder fazer o desenho animado. Vejam só, bem aqui tem um homem tocando um instrumento. Isso aqui é um instrumento, isso preto aqui. Estão vendo? Deu para ver, Carolina? O homem, e aqui na boca, o instrumento, e aqui ele segura o instrumento. Como é o nome, esses trombones, essas coisas, esses instrumentos dourados grandes que eles tocam? Deu para Ah, percebi. Eu perceber? não sei se é saxofone, eu acho. Saxofone, essas trocas. É, Agora, aqui fora é um rosto de mulher. O olho, a boca, o queixo, nariz. Aqui é o outro lado do rosto dela. Olha, se você esquecer a figura do homem, você vai perceber só o rosto da mulher. Deu para ver? deu. Né? Vocês não imaginam isso? Em feira de vestibular a gente se divertia com a turma que apareceu, faziam fila para fazer isso. O outro agora. Que figura viram aí? Uma espécie de um pato, né? Nem sei qual é a espécie de... É uma ave, né? Eu Sim, é coloquei uma. como se fosse um pato. Mas tem Isso aqui, um outro animal que eu esqueci o nome. tem dois animais aqui, na verdade. Aqui é o coelho, olha. Como se fosse a orelha do coelho caída para trás. O olho do coelho, a boca, o nariz do coelho. Isso aqui é a cabeça do coelho com as É orelhinhas assim para mesmo, trás. eu nem Né? vi. Agora, bem aqui, aparece um pato. Olha, aí a cara já está para o lado de cá. Olha, o bico do pato. Olha. O bico do pato e a cabeça do pato. O olho, ele olhando para cá. Quando você fecha isso aqui, eu não sei se eu fechei com a mão, você vê a cara do coelho e as orelhas do coelho. Quando você olha ao contrário, você vai ver o pato. De cara para cá. De cara para lá é o coelho, de cara para cá é um pato. Achou? Agora que eu percebi, realmente. Eu só tinha visto o Né? pato, não tinha visto o coelho. É. Olha, como eu estava dizendo, nas feiras de vestibular, o sucesso era esse nosso teste e o trava-língua do curso de fono. Olha, era uma piada, era muito divertido. Essa aqui ela é clássica para Gestalt, vocês devem conhecer, você deve conhecer. É uma taça e uns dois rostos, né? Os dois rostos, exatamente, Frente um pro outro. frente um do outro. Muito legal essa figura da Gestalt. Essa aqui ela é a figura que normalmente, quando se fala em Gestalt, é ela que é utilizada. E essa? Aí eu vejo uma mulher de rosto virado, né? Só consegui detectar isso. Só esta jovem aqui. Isso. Olha, de rosto virado para lá. Mas veja só, tem uma outra coisa. Bem aqui, esqueça a jovem, tem um nariz. Aqui tem uma boca. Aqui o queixo de uma outra mulher, que o cabelo está caído aqui e ela usa esse lenço na cabeça. Olha o olho. Aí aqui já parece uma mulher velha. Olha. Esquecendo a moça de lá, olha, daqui para lá está uma moça.
Mas se você pegar esse rosto todo aqui até aqui embaixo, você vai ver uma mulher velha, com narigão, um queixo grande, olha a boca aqui. Olha o olho dela, o olhar dela meio para baixo. Já não é uma figura viçosa, bonita, como dessa jovem de perfil. A jovem está de perfil. Só que o perfil da jovem já é o nariz desta outra cabeça aqui, todinha, que é dessa mulher velha. Veja se você encontra. Já encontrei. Né? Muito legal isso, né? Como é que eles conseguem fazer essas figuras que dão para nós essa dupla percepção, ou às vezes de uma só? Tem pessoas que só enxergam a mulher velha, e outros, né, como você agora, que você... Mas não é porque nós utilizamos, lembram que eu falei que na percepção existem outros processos psicológicos envolvidos, como a atenção. No momento que a gente direciona a atenção para um foco, a gente perde os outros focos todos. Isso é natural, tá? É por isso que uma época em Belém, eles inventaram uns luminosos, tinha na Brás de Aguiar, tinha na 1º de dezembro, tinha num monte de rua em Belém, eram umas peças grandes de ferro que ficavam na calçada, mas vinham assim se inclinando já para o começo do meio da rua, com os luminosos, os anúncios das lojas. Você não tem ideia do que aquilo complicou, porque a quantidade de estímulos às vezes impede que a gente enxergue o que a gente precisa enxergar. Então eu fui para um casamento de um professor meu, lá eu estava no mestrado, na Federal, e ele nos convidou para o casamento dele, foi um almoço lá numa churrascaria na 1º de dezembro. Você acredita que ninguém encontrava a churrascaria? Esses postes com esses luminosos, tudo era de dia, mas tinha cor, tinha, né, aquelas coisas assim apontadas para a rua. Era um próximo do outro, você olhava e não conseguia encontrar. E foi muito interessante, porque ele mesmo, quando avisou, ele já disse: cuidado que é cheio de anúncio, de propaganda, e a gente vai ter dificuldade. Mas é por conta disso, porque a gente precisa focar em alguma coisa, atentar para alguma coisa. Vamos mudar. E essa aqui? Ai, ai, ai. Olha, essa daí eu coloquei um casal vendo a paisagem, né? Ou se fosse um homem ou uma mulher bem ali. E eles Aqui estivessem embaixo. olhando isso. Aí como se eles estivessem olhando pro lago, né? Agora veja só o que tem nessa figura maior. Eu vou circular ela todinha. Bem aqui tem a cara de um bebê, um recém-nascido. O corpinho dele é isso todo. Aqui estão as perninhas, olha o pezinho dele. Olha a perninha dele, a barriguinha dele. Verdade, eu nem vi. Bem aqui, olha, tem os braços do bebê, olha. Tá? Viu? Como se ele tivesse, tipo assim, na barriga... Isso, como se ele estivesse na barriga da mãe, né? Ainda. Justamente, ainda na barriga da mãe. Na verdade, a mensagem é essa. É um bebê na barriga da mãe. Né? Linda essa foto, né? Lindo esse desenho. Muito lindo. Ou seja, isso aqui é tudo feito, todos esses traços feitos com as raízes dessa árvore é que vão demarcando, limitando, né, o corpo, todo esse bebê. Eu acho linda essa figura. Bem aqui é como se tivesse umas carinhas ainda, uns rostinhos. Essa parte aqui, eu acho parecida com o cordão umbilical. É como se eles quisessem, por isso que você falou a barriga da mãe, é como se ele ainda estivesse preso pelo cordão umbilical, bem aqui. Muito legal, né? Verdade, só para quem sabe fazer mesmo. Só para quem sabe fazer mesmo, é para dar essa impressão. E é legal quando a gente consegue descobrir isso aí. Aí vem a outra. Essa eu acho uma das mais difíceis. O que você encontrou por aí? Aparece um senhor, né? Logo assim, de primeira. Aí logo, não é dentro do senhor, mas aparece um casal. Aí tem um senhor, aí tem uma moça. Eu não sei se ela tá com um bebê no Isso. colo, né? Isso.
Eu só não consegui detectar o que é isso no chão. Isso aqui é como se fosse o corpo do homem, a mão dele aqui no peito. Mas aí você vai Ah, ver que isso é uma água, é um rio. Ele dá a impressão de que tem um rio que entra nesse túnel aqui, onde está a cabeça do homem. E a cabeça do homem já é a abertura do outro lado. Se você for ver, bem aqui tem uma carinha nessa coluna, bem aqui tem outra carinha, bem aqui tem outra carinha. Então, esse rio passa por aqui, por baixo dessa calçada, onde está essa mulher em pé, e aquilo lá já é a luz do outro lado dessa passagem. É como se aqui fosse um túnel, né? isso. Mas, hã? Isso mesmo, como se fosse o túnel, sendo que a pessoa olhando rápido acha que já é o Que é senhor todo, né? que é a cara do homem, que é um homem todo, exatamente. Né? Aí tem o último, essa última é engraçada. Essa última é muito engraçada. O que você viu primeiro aí? Eu vi um gato, né? Tá Hum, próximo não, tá do lado da mulher. Aí hum. eu vejo um varal, né? Com as roupas. Aqui as roupas estendidas, né? Isso, Você viu a mulher, né? foi. Pois é, Dá a entender, parece assim que ela tá sem roupa. só que essa mulher não existe aí. Veja só, na verdade, tudo que aparece como essa mulher é a parede do fundo, lá de dentro desse quarto, sei lá. Bem aqui é como se fosse uma prateleira, um móvel, aqui uma prateleira, que tem essa garrafa em cima e tem um jarro com uma planta. Isso aqui que aparenta ser cabelo, não é o cabelo disto que aparenta ser mulher. Porque aqui Vaso, né? o que está pendurado aqui são as meias longas da mulher. E o que faz aparentar que ela esteja de costa não é nada mais, nada menos do que um copo que está colocado bem aqui no parapeito da janela. E isso branco todinho é o lugar lá dentro, é a parede desse espaço lá de dentro. O que faz essa curva do corpo, como se fosse uma curva do corpo dela, é a cortina que está um pouco aberta aqui e faz essa curva. Mas isso aqui tudo não é uma mulher. É as meias penduradas no varal, né? É o espaço lá dentro, o copo, que parece que é a curvinha do bumbum, né? A divisão do bumbum, né? E aqui é um jarro que tem uma planta que cai nessa prateleira. Aqui tem uma garrafa, aqui tem outra coisinha. Ilusão de ótica perfeita. Por isso a gente precisa ter muito cuidado quando a gente diz que pode, alguma coisa é aquilo que pode não ser. Inclusive, Carolina, quando vocês derem psicologia jurídica, provavelmente vocês vão dar alguma coisa que chama falsas memórias. Eu falei há pouco lá que o estímulo emocional, ele pode modificar a percepção das coisas. Agora mesmo, quando eu vinha para cá, para a aula de vocês, eu encontrei ali uma senhora que é da secretaria. Ela disse, professora, minha pressão subiu rapidamente. Eu disse, o que foi, dona Sandra? Ela disse, fomos assaltados. Ela e a Laís da secretaria foram assaltadas. A Laís ficou com o revólver na cabeça. O assaltante Meu botou o Deus. revólver na cabeça. Mas foi agora? Foi de Hoje? manhã agora, hoje foi. E Meu ela Deus. estava chorando lá, dona Sandra, chorando, assim, querendo se controlar. Então, nessas situações, a percepção da gente, ela pode sofrer modificações. Tanto é que na identificação, por exemplo, de um bandido, muitas das vezes eles colocam pessoas parecidas e a pessoa não consegue identificar, porque a emoção impossibilita a descrição real daquele estímulo, sabe? Então, é complicado isso. E no direito, hoje, já é quando se entrevista uma pessoa
que passou por uma situação de muito estresse, quando ela vai para identificar e relatar, até no relato ela pode trazer questões que não fizeram parte daquele momento, estímulos que não estavam lá. Então, quem olha de longe aqui é dizer a criatura está pendurada na janela, né? Ela sentou no parapeito e está com as pernas para fora, né? Foi isso que eu vi. É isso que a gente vê. Aí eu estava dizendo ontem para a Geise, eu vou passar para eles, porque para ver como a gente pode ter, né, enganos de percepção e que não é uma coisa que a pessoa quer, não. A pessoa enxergou. Né? É por isso que a gente tem sempre que escutar, entrevistar, teste nenhum tem validade sem essa conversa. Qualquer teste psicológico, você precisa depois conversar com a pessoa para saber como é que foi aquele, o que é que ela percebeu ali. É assim, Carolina, pois é. Então, nossa aula termina aqui, são 11 horas. Muito obrigada por você ficar até o fim. Diga para os seus colegas que eles perderam isso aqui. Mas eu vou ver se eu tenho como colocar também para vocês, embora isso seja de autoria minha e da professora Geise. Mas não fomos nós que criamos as figuras. Nós somente montamos isso para quando a gente vai para a feira de vestibular, a gente levava quando a gente ia. Depois nós não fomos mais, já desde o segundo semestre de 2019 que nós não fomos mais. Tá bom, querida, um beijo, um bom fim de semana para você, tá bom? A senhora também. Tudo de bom, saúde para todos. Tem criança na sua família? Tem, meus primos. Ah, cuidado com as crianças, tá? Tem que ter muito cuidado agora, porque os casos de Covid cresceram nas crianças. Na verdade, Muito. professora, eu nem estou saindo de casa. Sei. Estou evitando. Eu estou saindo, Carolina, com medo. Eu confesso para você que eu tenho medo. Primeiro porque eu já sai, né? Com medo também. eu já sou idosa e eu me tornei hipertensa, né? Não era. Até pouco tempo atrás eu não era, mas uma situação muito desagradável. Eu comecei a sentir uma dor aqui na nuca. E aquilo me incomodava muito ali, eu sentada. Eu achava, inclusive, que era do computador, do uso do computador. Quando eu fui ao médico, eu estava com pressão 16/9. 16/9. Caramba. Isso não tem jeito. Muito alto. E eu passei uns 6 meses com a pressão assim, porque aquilo todo o tempo eu acordava com aquela dor na nuca, eu passava o dia com aquilo me incomodando. São situações que a gente não pediu para acontecer, mas infelizmente a gente convive com pessoas assim. Um beijo, tudo de bom. Verdade. Tá? Um beijo, professora. Fique com Até Deus. segunda. Até segunda, se Deus quiser, Ele quer.